Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes, nós estamos no segundo módulo, na quinta aula deste módulo. Na última aula tratamos, e ainda estamos tratando na verdade, sobre o capítulo 2 no versículo 1. Tomamos algum tempo falando de Jesus como aquele que é o Parácletos, né? Aquele que é o nosso ajudador de uma forma mais geral, e aquele que intercede em nosso favor por ter uma posição superior à nossa com relação ao que ele pode fazer diante de Deus Pai, que é junto do qual ele está. E na verdade, nesta aula a gente vai concluir o versículo 1, iniciar o versículo 2, que é exatamente a conclusão dessa sessão em que João está tratando das reivindicações que são colocadas pelos divisionistas, reivindicações de que se conheciam a Deus, eles conheciam a Deus, ou eu conheço a Deus, eu não tenho pecado, etc. Então, as reivindicações de quem conhece a Deus, e essas reivindicações são testadas a partir das atitudes que essas pessoas tinham em relação ao pecado. Então, é uma discussão interessante, importante, inclusive, da gente pensar e considerar. Mas antes disso, a gente precisa concluir aqui, como eu falei, o versículo 1, em que nós temos Iesun Christon Dikaion. Lembra que eu falei que esse Iesun Christon Dikaion, ele é um aposto, certo? Lembre-se dessa palavra, é um aposto. O que é um aposto, professor? Aposto é como uma espécie de explicação. Quando nós utilizamos uma vírgula e logo depois a gente fala algo sobre aquilo que a gente já falou, às vezes isso é um aposto, melhor dizendo. Este é o professor Felipe, aquele que ensina grego. Então, se eu coloco assim, este é o professor Felipe, vírgula, aquele que ensina grego, essa expressão, aquele que ensina grego, é um aposto, ou seja, uma explicação daquilo que já foi falado. Então, serve para explanar, para dar mais uma característica, uma explicação mais ampla, talvez mais profunda, enfim, daquilo que se foi falado anteriormente. Então, Jesus Cristo, o justo, tudo isso é um aposto, e o justo, né, Dikaion, é o aposto ainda de Jesus Cristo. E Cristo é aposto de Jesus também, certo? Todo mundo aqui é aposto de todo mundo, né? Eu lembro uma vez que um professor meu foi ensinar sobre aposto, e ele mostrou que muita coisa que a gente nem sabia que era aposto era, porque é uma explicação do anterior, né? Então, basicamente, o parácleton seria o substantivo núcleo, certo? De quem se está falando de uma forma mais específica, e Jesus Cristo justo seriam os apostos que dão apoio, né? Que explicam esse que é o parácletos aqui. Bom, o que nós poderíamos falar então sobre esse Dikaion, né? Iesun Christon Dikaion. A gente pode parar e pensar um pouco sobre as expressões que são utilizadas para falarmos de Jesus como justo. Por exemplo, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, Dikaios, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se sabeis que ele é justo, Dikaios, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, Jesus é descrito como alguém justo, alguém que faz a justiça, alguém que não tem nada do que ser condenado. Não tem uma acusação contra Jesus que seja verídica ou até mesmo legítima, porque ele é justo naquilo que faz. Jesus Cristo, o justo. Então, inclusive, essa é uma palavra que também é forense, né? Também está no contexto do tribunal, e é essa a ideia que João está enfatizando aqui, né? Lembra que antes ele falou, a gente vai falar dele como propiciação, né? Então, no versículo 2,
que chama a atenção para um contexto sacrificial, um contexto de templo e tal, mas aqui o contexto é de tribunal, porque esse parácleton está ligado à ideia de dikaion, justo. Jesus Cristo, o justo. É somente ele que pode falar em nosso favor, porque ele viveu a vida que nós não vivemos para ganhar aquilo que nós nunca poderíamos ganhar, que era a vida eterna, a salvação. Então esse contexto de tribunal aí, ele está sendo salientado. Alguns textos também que chamam a atenção: filhinhos, não vos deixem de enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo como ele é justo. Então Jesus é mostrado, retratado como alguém que é de fato justo. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. Por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão justas, certo? Então tudo isso para dizer o quê? Que nas 4 vezes em que essa palavra aparece, ela aparece em 1 João, é uma palavra que está relacionada a um comportamento, certo? A um comportamento justo, a alguém que agiu de forma justa, certo? Não está falando necessariamente de uma essência, né? Mas de uma atitude, certo? De atitudes, na verdade, de justiça, um comportamento justo. Portanto, ele é usado no presente contexto para indicar que ele é aquele que agiu justamente, esse é o ponto, né? E que agora está na presença do Pai para falar em favor daqueles que não agiram de forma justa. Dikaios refere-se em 1 João a comportamentos de justiça. E quando nós temos Jesus Cristo, o justo, é aquele que vai falar em nosso favor. Pode falar em nosso favor pelo seu status. Mas não é o seu status de rei, o seu status de senhor, que de fato ele tem, mas é o seu status de justo, que viveu de forma justa aqui na terra e que pode falar em nosso favor, de que pode nos defender de uma certa forma, que pode, enfim, nos ajudar. O Paráclitos é o que faz isso. E ele faz isso no contexto de tribunal também. Faz isso porque nós precisamos. Faz isso porque nós não somos justos e ele é. Então ele pode fazer isso em nosso favor. Vamos então aqui para essa tradução. Antes disso, eu pensei aqui em um tema interessante. Quando nós pecamos, a nossa tendência é que a gente... Deixa eu me ajeitar aqui para melhorar para vocês. Quando nós pecamos, nós tendemos a nos achar especialmente indignos de Deus. Esse é um sentimento comum, um sentimento inclusive que não é colocado por Deus, é colocado pelo próprio diabo, porque a dignidade nossa diante de Deus nunca existe, a não ser através de Cristo, certo? Mas o ponto é mostrar que essa vida perfeita, sem pecado, ela não existe aqui debaixo do sol. Isso, inclusive, é algo que João está tentando enfatizar e aplicar para a vida daquelas pessoas. Não existe essa vida aí sem pecado, não. Alguém vai pecar, certo? Eu escrevo para vocês não pecarem, mas alguém vai pecar. Então essa vida em que nós acabamos falhando, pecando, desagradando a Deus, etc., ela é uma vida que cansa às vezes. Cansa se a gente se colocar diante de Deus como aquele que está sempre tentando, não consegue, e isso vai oprimindo. Às vezes o sentimento é tal de que a pessoa até desiste e segue uma vida sem Deus, porque diz, mas eu não consegui, é difícil demais para mim. Mas o ponto é mostrar aqui que Jesus Cristo é justo, que ele agiu de forma justa e que nós podemos confiar nele. De que quando a gente fizer algo que a gente não conseguiu tudo aquilo que a gente quis, mas a gente fez tentando fazer o que era certo para Deus, mas não deu certo tudo aquilo que a gente tentou, houve alguém que foi lá e fez e conseguiu. E a morte e ressurreição desse alguém nos dá força, esperança e condições até de fazermos melhor para ele.
porque ele é justo. A obra de Jesus não é somente uma obra de salvação, no sentido de nos tirar do inferno. Ela é uma obra principalmente para isso. Mas ela também é uma obra de Jesus, as suas obras, o que ele fez, o que ele obedeceu a Deus aqui na terra, também é uma obra para nos conduzir até chegar ao céu. E nessa condução, a gente pode até ficar frustrado porque não conseguiu alcançar tudo o que quis. Mas a gente pode confiar que houve alguém que foi lá e fez tudo aquilo que a gente não conseguiu fazer. Que é olhando para esse Senhor que nós podemos confiar de que Ele vai falar em nosso favor. Porque Ele é justo, Ele está diante do Pai, Ele está junto ao Pai. Então Ele pode falar em nosso favor, eu posso confiar na justiça, não minha, mas na justiça dEle. Que Ele vai nos ajudar, de que Ele vai vai falar em nosso favor. Então às vezes a gente pode ter a tendência de repente se preocupar tanto com alguém, de que alguém precisa mudar, precisa ser transformado, etc., que a gente quase que meio que quer ser o paráclitos daquela pessoa. De que a gente quer levar ela para Deus de qualquer jeito. De que a gente quer transformá-la de qualquer forma. Mas a gente não pode ser o paráclitos de ninguém, porque a gente não tem um status superior. A gente tem que entregar as pessoas para o Paráclitos. Porque é Ele que pode falar em nosso favor quando a gente pecar. Às vezes a gente tenta transformar as pessoas pela nossa força porque a gente quer ser esse Paráclitos. Mas nós não somos advogado de ninguém diante do Pai. Só Deus, só Jesus Cristo, Deus homem, é que pode tomar esse papel. Então, ao invés de a gente tentar ser o paráclitos das pessoas no sentido de transformá-las à luz da nossa própria força, a gente pode e deve, na verdade, levá-las para o paráclitos verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. E que Ele nos ajude, né, nesse sentido, a confiarmos no poder desse paráclitos que é justo, viveu de forma justa e pode falar em favor daqueles que não agiram de forma justa, pela sua graça, pelo seu sacrifício, pela sua morte, pela sua ressurreição. Vamos seguir aqui para o capítulo 2, no versículo 2, que diz o seguinte. Vamos analisar então esse texto aqui, de 1 João capítulo 2, versículo 2. Kai autos hilasmos estin periton hamartion hemon, u periton hemeteron demonon, alá kai peri rolo do cosmo. Então, ele, propiciação é periton hamartion, pelos pecados remon nossos, o periton remeteron demono, né? Então, não mono, não somente, periton remeteron, pelos nossos, mas, alá também ligado, né, a essa ideia de porém, peri rolo tu cosmo, então cai peri também pelos do mundo inteiro, rolo tu cosmo. Vamos entender aí como o autor chegou, aliás, como o tradutor, né, pode entender melhor esse texto. Cai e, vocês sabem, muitas vezes o cai vai significar ir, na maioria das vezes inclusive. Autós, atenção aqui para esse autós, né? Autós é um pronome que não é sempre que ele vai aparecer no nominativo. Na verdade, o mais comum é que ele apareça nos outros casos, no nominativo nem tanto, porque autós é o é o pronome ele. Então, estin já significa ele é, somente estin. Já significa ele é. Então, o ele não precisa, não necessariamente, porque o estin já é terceira pessoa do singular, já significa ele é. Então, quando nós temos o autós no nominativo, sendo o sujeito de um verbo, é porque esse autós aqui está entrando com uma ênfase.
ele. Quem é ele? Jesus Cristo justo, que foi sobre quem nós falamos no versículo 1. Ele é, certo? Então, autós e ele, lembrando que esse ele tem uma ênfase, porque ele não precisava estar aqui dessa forma, ele está aqui porque o autor quis chamar a atenção. Então, kai autós e ele, estin, é, então, e ele é, hilasmos, ou seja, ele é, essa palavra que é uma palavra que há uma discussão sobre ela. Eu não quero fazer essa discussão agora, porque vai ter a hora de fazê-la, certo? Mas ele é a propiciação. Vou traduzir assim, como ele é a propiciação. Certo? Porque é como a gente pode entender neste exato momento. Ele é a propiciação, depois a gente vai falar, porque ele pode ser traduzido como expiação. Tem uma outra tradução que traduz como e ele é o sacrifício. Enfim, a gente vai entrar nessa discussão aí. Não preciso adiantar lá agora. Mas de qualquer forma, ele é a propiciação. Peri é uma preposição que tem aí, você pode lembrar da ideia de genitivo, peri de perímetro, por exemplo, que tem a ver com a ideia de ao redor de fato ela pode significar isso, mas quando ela está ligada ao genitivo, né? Então ela traz essa ideia, né, de ele é a propiciação em relação aos nossos pecados, concernente aos nossos pecados. Seria mais ou menos essa ideia. Então ele é a propiciação dos nossos pecados, né? Nesse sentido, pelos nossos pecados, em favor dos nossos pecados. Enfim, a gente vai preferir utilizar a ideia, né, de pelo. Então ele é a propiciação pelos. Está aqui no genitivo plural, como você pode ver. Genitivo plural é uma forma bem comum, aliás, bem regular, ômega ni, maioria das vezes vai ser isso. Então é a propiciação pelos pecados. E aqui nós temos remon, nossos. Lembre-se também de que hamartion, hamartia, pecado, hamartion, está no ômega ni, ou seja, plural, genitivo, então pelos nossos pecados. Hamartia, pecado, hamartia, hamartiai, pecados, mas aqui está no plural, então, porque nós temos o ômega ni aqui, pecados, então ômega ni. Ele é a propiciação pelos pecados nossos ou pelos nossos pecados. Aí nós temos aqui não, certo? O não. E aí nós temos o mono, certo? Estou vindo para cá para que faça mais sentido para a gente de uma forma mais clara. Você não se perca aí na sequência das palavras. Não, somente. O mono significa somente. É fácil de inferir isso, né? Mono tem a ver com um, né? Então, mono, não somente. Periton remeteron. Remeteron significa próprio, o nossos, certo? É uma outra forma do pronome. Na verdade, ele nós o chamamos de um adjetivo possessivo. Mas basicamente significa nosso. Então, não somente, aí o peri a gente já entendeu que ele vai ser traduzido como pelos. Então, não somente pelos. Remeteron significa nossos, já que está ligado aqui ele está no plural e está ligado a peri, então não somente pelos nossos pecados. De, que significa na verdade esse de aqui provavelmente ele estava ligado a esse aqui, ao início, então seria e não somente pelos nossos pecados, mas, onde está esse mas, professor? Está aqui em Alá. Alá é uma conjunção adversativa, então, mas, e aí nós temos o kai. O kai, ele pode significar uma outra coisa além de ir. O kai significa e, mas ele também significa também. Então, mas também. E aí nós temos
Peri, rolo. Então, mas também pelos, e aí nós temos aqui rolo, certo? Rolo tem a ver com todo. Lembra que eu falei que quando as palavras com aspiração áspera passam para o português, elas geralmente vêm com um H? Então, rolo você vai lembrar, por exemplo, de holístico. Quando dizemos que algo é holístico, é porque algo tem a ver com o todo. Então, rolo é todo ou inteiro. Quando dizemos que alguém tem uma visão holística sobre algo, significa que essa pessoa ela tem uma visão geral, uma visão do todo, uma visão que pode alcançar o todo, certo? Então, não somente pelos nossos, mas também pelos, e aí nós temos o genitivo, então pelos os pecados tu cosmo, rolo, né? O rolo tu cosmo por conta da sua formatação aqui, né? Adjetiva, na posição, então, aí que nós temos. Então, rolo tu cosmo, pelos aí cosmo, você lembra de cosmos, você lembra de cosmologia, você lembra cosmogonia, enfim. Cosmos tem a ver com mundo, então pelos do mundo. E aí nós temos rolo. Se rolo tem a ver com todo ou com inteiro, então pelos do mundo inteiro. Ou pelos de todo o mundo. Enfim, aí você percebe como foi que o autor chegou nessa tradução, né? Nessa forma de entender, mas também pelos do mundo inteiro. A questão aqui que nós vamos parar um pouco vai ser no Hilasmos, mas no seu tempo devido. Uma breve consideração geral aqui sobre 1 João 1, João 2,2 é que no primeiro caso, o Paráclitos, que é Jesus Cristo, aparece como um advogado na corte. Já no segundo caso, ele aparece como um sacerdote que se sacrifica no templo. É muito interessante isso. Às vezes o autor bíblico ele não fica preso a uma metáfora somente, né? A uma forma de explicação somente. Às vezes o autor bíblico ele trabalha de uma forma que ele muda as metáforas, as imagens. Então, se todavia alguém pecar, nós temos um paráclitos, um advogado junto ao Pai. Ou seja, ele vai interceder em nosso favor. A ideia é de um tribunal, certo? Uma corte. E agora ele diz, ele é a propiciação. A palavra propiciação já nos leva para um contexto de templo, de sacrifício, certo? Então temos de um lado o tribunal, em que ele é o paráclitos, e temos um templo, em que ele é a propiciação. Então perceba aí a diferença que há entre os dois contextos, tribunal, forense, contexto de sacrifício, do templo e tudo isso. Esse é um elemento importante para a gente perceber que o autor bíblico faz essa diferenciação e que Jesus ele não é somente o sacerdote, porque no caso ele é o advogado, ele é o que fala em nosso favor, ele é o paráclitos lá no versículo 1. Aí no versículo 2, se a gente fosse fazer um paralelo direto, a gente diria que ele é o nosso sacerdote, como diz lá inclusive em Hebreus, né? Mas no caso aqui em 1 João, ao invés de dizer que ele é o nosso sacerdote, ele é a própria oferta, ele é a propiciação, ele é o hilasmos, certo? Então ele mesmo é que é essa propiciação, essa entrega, esse sacrifício. Antes ele era aquele que defendia a causa de outro, né, ajudando aquele outro, e agora ele é a própria oferta, ele é o próprio sacrifício entregue, certo? Para a salvação não somente
com o poder de salvar não somente os nossos pecados, mas o pecado de qualquer pessoa do mundo inteiro. E a gente também vai indicar aí, numa explicação um pouco melhor, o que significa esse mundo inteiro. Vamos parar por aqui. Na próxima aula vamos continuar e entendendo melhor aí o que é esse hilasmos, o que é essa propiciação. Um grande abraço, que Deus abençoe.